Oi, pessoal, começando mais um ROI Concast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje o nosso convidado aqui é o Daniel Mactura, pronunciei certo, né? Certo, dessa vez foi certo. Porra, a gente tava testando aqui no comecinho antes de Ninguém acerta, gravar. eu já falei. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, ó, só para vocês entenderem um contexto, né? O Daniel tem larga experiência aí no mercado digital, né? Tá em uma operação de e-commerce, mas já passou aí por projetos desde PMEs a uma grande operação com grande orçamento. E hoje a gente vai falar assim da jornada dele, a gente vai falar sobre as estratégias que ele já viu funcionar, as que realmente estão dando efeito no dia a dia dele e assim, obviamente aprender mais com ele aqui. Bom, Beleza? obrigado, é um prazer. Agradeço muito o convite. Para mim, bom, eu fico feliz em poder participar, contar um pouco da minha história, né? Enfim, tenho uma experiência legal, acho que vai fazer 14 anos na área de mídia digital e e-commerce, né? Vai fazer 14 anos agora em julho, Legal. atualmente são 13. Inclusive eu comecei já com digital, né? Então minha experiência inteira já é na área. Enfim, tô animado aí que tem bastante coisa aí pra gente poder falar e compartilhar. Legal, Daniel. Um pouco da sua trajetória, né? Hoje você tá numa operação, no e-commerce, numa marca, mas já passou por agências também, né? Já Sim. atendeu PME, que você tava comentando Já comigo. trafeguei de todos os níveis, né? Vou contar um pouquinho. Uhum. Eu comecei a fazer faculdade de marketing na Embi Morumbi, muito tempo atrás. Mas eu ainda não fazia ideia, né, de para onde eu ia caminhar. E meu primeiro estágio foi numa farmácia de manipulação, bem familiar, assim, não era tão grande, né? E por curiosidade, eu entrei só porque eu sabia mexer no CorelDRAW e Photoshop, né? Porque eu tinha aprendido com o meu avô lá, tinha uma fabriquinha de santinhos, enfim, eu tinha 16 anos lá, peguei uma experiência nisso. E era o meu primeiro estágio, né? Falei, tá bom, vamos lá. E o curioso é que eu fui contratado para fazer flyers e folders. Olha. E como eu sabia fazer isso, né? Não era minha especialidade, mas beleza, né? Tava cursando marketing e entrei nessa primeira empresa. E ainda pensei, né? Eu vou fazer aqui uma trajetória rápida, pensava até na época em empresas maiores e tudo mais. E aí eu comecei, né? Primeiro entrei lá, comecei a fazer isso, flyers, folders. E logo no primeiro mês, eu identifiquei que eles tinham uma loja virtual, bem ruim, muito arcaica, né? E eles me passaram uma função também de atualizar fotos e descrição para aquela loja virtual. Só que era muito, muito ruim, né? Isso há quase 13 anos atrás. E legal. Comecei lá a ver título, descrição, né? Muito básico mesmo, tirar umas fotos lá, tratar. Só que eu comecei a observar, falei, olha, isso aqui vende, sei lá, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. O forte, inclusive, dessa farmácia, eles tinham já uma organização forte de divulgação em rádio e um time comercial de telefone muito forte. Legal. Né? Então, eles faturavam bem já nesse tipo de modelo de operação, só que uma loja virtual tava lá, só pra tá, né? E aí eu via lá, faturava R$2.000, R$3.000 por mês. E aí eu falei, peraí, comecei a me interessar em avaliar o que eu poderia fazer para melhorar o resultado dessa loja virtual. Porque ninguém olhava para isso. Estava todo mundo lá. E minha obrigação lá era só colocar um conteúdo lá, né? Era o mínimo do mínimo, era meio que uma vitrine. Mas foi aí que me despertou o interesse de ir atrás em relação a informações e o que eu poderia fazer para aumentar. E na época, 13 anos atrás, não tinha YouTube, não tinha essa gama de conteúdo que a gente tem essa facilidade, né? Eu lembro que eu comprei um livro de web marketing, não lembro, mas foi um livro mesmo, que tinha lá estratégias de Google Ads, que não sei o que, era Google AdWords naquela época. E, enfim, comprei um livro, fui participar de um evento que também falou bem raso, e eu comecei a pesquisar por conta própria, né, enfim, entendi um pouco lá a questão do Google Ads, como funcionava. Na época não tinha Facebook Ads, não tinha outros canais, né? Então, e consegui convencer a diretoria lá a colocar R$500, né, no Google AdWords lá para fazer uma primeira campanha, né?
Um detalhe só curioso que eu observei que muita gente procurava no Google as palavras-chave dos produtos que a gente divulgava na rádio Olha. e um concorrente nosso aparecia lá em primeiro lugar, só tinha ele. Então eu pensei também, ele tá surfando aqui, a gente faz propaganda, o pessoal vai no Google procurar, acha ele, né? Então a gente tá fazendo propaganda de graça para ele, inclusive. Então foi uma sacada também, eu criei a primeira campanha lá, fiz os primeiros anúncios, bem arcaico mesmo, coloquei as primeiras palavras-chave, né? Então, a gente tinha um nível muito inferior em relação à complexidade, mas também de você trabalhar hoje em dia, né, com eficiência, mas, por outro lado, quando tinha pouca concorrência, né? Essa era uma vantagem. Enfim, coloquei lá R$500, virou, na época, uns R$1.500. E aí os donos lá, que são bem tradicionais, eles se animaram, né? Pô, deu um resultado E eu ali. principalmente, porque eu comecei a estudar. Falei, opa, peraí, o que deu resultado? E aí eu consegui convencer eles a colocar mais R$1.000, depois mais R$1.000. E aí eu canalizei, em um mês mais ou menos, eu parei de fazer flyers e folders. Uhum. Eu canalizei minha energia, falei, eu vou mexer onde dá resultado, vai agregar muito mais valor. E isso aqui brilhou muito mais meu olho. E enfim, foi lá que eu tive a primeira experiência com e-commerce e já com marketing digital, né? Inclusive, aí foi evoluindo, aí depois eu sugeri mudar a plataforma, porque era horrível o site. Na época nem existia a VTEX. Agora sumiu, Foi antes da VTEX? Antes de ter VTEX ou antes dela ser popular? Não, na verdade ela não era popular. Era Cia Shop que eu contratei lá. Lembro. Não sei nem se existe hoje em dia, né? Enfim, mas a mudança para Cia Shop já foi uma mudança que melhorou muito em relação ao que a gente tinha. E foi uma experiência que eu fiquei mais ou menos 3 anos. Eu saí de um estágio, né? Que quando eu tinha começado, eu tinha um time, cheguei a ter um time de 4 pessoas. Porque aí depois, né? Primeiro eu me especializei no Google lá, aí eu falei, mas eu tenho um time inteiro, tem uma operação aqui para gerenciar, porque tudo no e-commerce era minha responsabilidade. Na época eu contratei uma agência especializada em performance para Google Ads, e aí eu montei uma operação interna. Então, o que a gente fazia internamente? A gente fazia disparos de e-mail marketing. Naquela época eu já tinha um ROI de, sei lá, de 40 com e-mail marketing. E a gente, a operação interna de design, então fazia e-mail marketing, fazia gestão dos banners. E na época eu tinha uma agência que fazia o Google Ads e a gente fazia interno lá buscadores de preço. Porque naquela época você não tinha muita diversidade. Ou você tinha os grandes portais, que era algo inviável, ou era o Google e buscadores de preço, que eram alguns dos principais canais daquela época. Houve, né? Eu lembro desse boom dos comparadores de preço, né? Sim. Você tinha o Buscapé muito forte, né? O Pão de Faro, o Zoom, não lembro se era... o Zoom também acho que já era daquela época. Sim. Assim, de certa forma, hoje em dia, eu falo por experiência nossa em alguns segmentos de saúde, né? Farma. Você tem alguns nichados que são muito bons também, né? Se eu não me engano, você tem Click Pharma, que é um comparador, você tem o que eu percebi é que os comparadores migraram para um modelo muito mais de marketplaces. Né? O próprio Buscapé migrou para isso. E, enfim, na época, era uma época de clube de compras, inclusive, viu? A gente chegou a fazer lá com Peixe Urbano... Não sei se você vai lembrar, mas teve uma onda também, né? Depois morreu essa onda. E, enfim, foram 3 anos que eu fiquei nessa operação, então eu evolui muito. Eu, por mim próprio, corri atrás de conhecimento, de curso. Na época eu fiz curso lá com Internet Innovation. Comecei a aprender muito bem a questão de taxa de conversão, de outros indicadores, né? Deu uma visão muito boa. Enfim, fiquei 3 anos lá. Depois eu saí para uma operação que era uma VIP Lentes, que era uma operação pequena, de um grande centro oftalmológico lá da Faria Lima. Lá eu fiquei 8 meses, né? Não gostei, porque, enfim, eles não eram prioridade, era uma diferença muito grande de cultura, de crescimento em relação ao e-commerce. E aí foi que eu fui para a Gumark, né? Como eu já tinha uma bagagem de e-commerce, a Gumark é uma agência especializada em PMEs também, né? Você conhece, né? Sim, sim. E eles me contrataram porque eu era especializado em e-commerce. Eu não era uma pessoa muito boa em mídia. Eu sabia mexer no Google, eu tinha aprendido lá. Mas eu tinha uma agência que fazia isso, né? Naquela época mesmo. Eles falavam, você entende de mídia, você não é um especialista, mas você é bom de e-commerce, né? E eles não conseguiam reter cliente de e-commerce naquela época. Eles conseguiam reter cliente de lead, de que era mais fácil. Então eles me contrataram para isso, né? Perfeito. E eu, com a experiência que eu tinha de e-commerce, tem uns clientinhos aqui, e foi aí que eu nessa época que eu canalizei minha energia de novo para a parte mais tática, né? Eu era analista.
E foi onde eu me desenvolvi bastante em uma das frentes, né? Que é muito em relação à parte tática, né? A gente trabalhava com uma quantidade grande de clientes, então tinha um volume e foi uma experiência muito boa porque a gente tinha que tirar leite de pedra, no caso, né? Você trabalhar com budgets de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 por mês, plataformas que eram horríveis, que você não conseguia mensurar direito. Hoje em dia ainda tem, né? Mas hoje em dia é muito menos. Você não conseguia mensurar a conversão, não conseguia fazer um Google Shopping, enfim. E me desenvolvi também nesses 3 anos, né? Fui promovido, enfim, estava com uma responsabilidade maior. Só que aí eu resolvi falar, foi uma experiência muito boa, aprendi muito. Só que eu queria trabalhar com grandes contas também, né? Eu queria entender como que era uma realidade é o contrário, né? Entendo. Que é uma realidade que eu pensava assim, eu quero trabalhar de forma mais estratégica, saber como que é você trabalhar não só a parte tática aqui, mas desenvolver muito mais. Então, fui para a iProspect, que é uma agência global, né? Eles têm, enfim, muitas contas globais. E aí foi quando mudou radicalmente, né? Que eu fui como coordenador do grupo FCA, que é Fiat Jeep. Foi uma experiência muito boa, mas eu vi um outro extremo, assim, e as contas, apesar de eu ter gostado muito de ter muito mais profundidade, eram contas que a performance em si também não era muito importante. Né? Vamos pensar, para Fiat Jeep, não era importante naquela época. Se você vai conseguir o melhor CPA, né? Se você vai conseguir... Tem que aparecer, resumidamente, exatamente, né? Então, você praticamente saiu de 2 pontos, né? Aquele cara do PME que ele precisa de receita, de dinheiro entrando. E o outro que tem dinheiro à vontade, só que ele só estava preocupado em aparecer. Qual que é o impression share, né? Enfim, mas também foi uma experiência muito boa. Eu cheguei depois, enquanto estava na iProspect, eu participei da sala de performance com a DP6, na época quando eles montaram, então foi muito legal que sala de performance trazia vários indicadores, todo mundo reunido de várias áreas. Isso foi uma experiência bem legal. Cheguei a participar da operação da Calvin Klein, que me atraía mais porque era um e-commerce, né? Então a Calvin Klein me identifiquei bastante, fazia reuniões com eles, também gostei bastante de trabalhar. Mas enfim, era uma operação, mas era um nível outro extremo, onde muitas vezes a performance, você conseguir extrair o melhor resultado, não era uma prioridade maior. Entendo. Enfim, acabei depois, fiquei 1 ano mais ou menos, eu acabei indo depois para assumir como head de e-commerce na Conversion. A Conversion é uma de SEO, famosa de SEO, sim, né? Sim, Os caras, eles têm todo um histórico, um know-how muito grande, sempre admirei, né? Tem várias outras também, mas o core deles era SEO, e eles me contrataram para desenvolver o departamento de mídia, né? Então, também foi uma experiência muito boa, fiquei 1 ano mais ou menos, atendi contas como a Jack Motors, que não era e-commerce, né? Growth Supplements foi lá que eu tive o primeiro contato. Legal. E STR, ar-condicionado, enfim, e tinha muitas contas médias também, né? Foi lá, eu meio que voltei para um perfil médio que era bem equilibrado. Não era nem um extremo pequeno, nem um extremo grande. O médio ele é legal por causa disso, né, Adriel? Exatamente. Você tem sim a importância de campanhas de marca e tal, só que também tem que gerar o resultado, né? De grana, de receita para a empresa, né? Era uma prioridade, mas você conseguia trabalhar também de uma forma mais estratégica. Então foi um mundo onde eu me identifiquei. Fiquei mais ou menos 1 ano lá, também aprendi muito, desenvolvi bastante. Mudei para um outro extremo de tamanho de varejo, que eu fui para Accenture para trabalhar dentro da operação da Via Varejo. Legal. Né, eu acabei aceitando a proposta porque eu tô vários anos no e-commerce, né? Quando apareceu a oportunidade de trabalhar dentro de uma das maiores operações de e-commerce do Brasil, que é a Via Varejo, isso brilhou muito meu olho, né? E falei, quero ter essa experiência também, né? Legal. Mas foi pela Accenture, né? Que a Accenture consultoria, tinha parte digital. E foi uma experiência boa também, só que lá eu me senti mais limitado porque era uma consultoria de uma operação muito grande, né? A Accenture, ela fazia a consultoria de toda a empresa. E a consultoria de mídia lá não era prioridade. A gente tinha que fazer consultoria para um time de marketing que já fazia mídia, que tinha uma agência que fazia a mídia para eles. Caramba, como que é essa dinâmica? Agora eu fiquei curioso. Então, é meio que como se fosse uma
auditoria para ver se tá indo certo? Né? Era como se fosse isso, né? Mas assim, existia um time muito bom interno que era setorizado, vamos supor, um analista de PLA na época, né? Um analista de search, um analista de branding, que eles coordenavam a agência, então eles eram especializados e já coordenavam, e a gente tinha que fazer uma auditoria, uma consultoria em relação ao trabalho dos dois, né? Então, foi legal também, só que lá eu via que nossa operação de consultoria de mídia era muito não priorizada, né? Entendo. Então, também, apesar de eu gostar muito de conhecer a operação via varejo, muito grande, mas eu via que a gente, né, nessa frente que eu estava de consultoria, era muito pouco priorizada, né? Enfim. E, então, foi algo que também eu falei, não senti aquela energia, né? Opa, de correr ou trazer resultado, não sei, que é uma coisa que eu sempre gostei desses desafios. E aí eu fui chamado para fazer a gestão de performance da Grow Supplements, né? Eles me chamaram. Legal. E esse foi um ponto muito importante também da minha trajetória. A Growth, eu tinha começado com eles, eu peguei eles sem mídia quando eu estava na Conversion. Eles eram muito fortes em SEO e eu lembro que eu peguei eles para investir R$5.000 por mês, né? E era mixaria, né? Perto do tamanho deles. E, enfim, consegui desenvolver na época, né? A gente já tinha evoluído. E depois eu saí e eles foram atrás de mim, enfim. Eu acabei voltando, acabei me mudando também, inclusive, para Campinas, né? Para trabalhar mais próximo. E um ponto muito importante da Growth, para mim, foi o quanto que eu evoluí na parte muito mais estratégica do negócio. Porque... inclusive, né, no começo com eles, era muito assim, só ROI, né? Essa campanha aqui, eu preciso de ROI, se não fizesse ROI aqui é ruim. Então, a gente era muito limitado, né? E algo que eu fui percebendo e mudando, inclusive casou com que a gente começou a fazer Face Ads na época. O Face estava no começo, estava começando a subir, né, como um canal de mais relevância. Foi quando eu comecei a entender o quanto que trabalhar a marca ia fazer muito mais diferença para o resultado final, além do que só trabalhar performance. Vamos dizer assim. Você reduz pro futuro você reduz muito o custo de aquisição, né? Totalmente. Então, assim, a gente mudou uma cultura que antes era voltado em quero ter o máximo de ROI possível desses canais, para ter uma visão muito maior de marca. É lógico que aí eu trabalhava para uma marca, que nem a Vitabi, né? Que não é um varejo. E aí, foram quase 3 anos que eu trabalhei, né, pela Growth, e muitos pontos, assim, foram cruciais para elevar minha curva pessoal, assim, profissional de evolução. Porque eu comecei trabalhando bem performance, né, já era meu forte, então canais, Google, Search, né, Facebook também. E aí, um dos pontos muito importantes também foi que, como eu era 100% focado no projeto, né, eu fui analisando e entendendo um ponto importante, além de mudar um pouco mais da parte criativa, que é onde a gente, além de só estar cobrindo lá quem pesquisou o que a gente vende, né, a gente trabalhar explicando melhor nossos produtos para a parte criativa, explicando melhor a marca. Além disso, eu consegui perceber rápido que era um segmento de altíssima recompra. Era um segmento de alta recompra e a marca, ela tinha uma reputação muito alta. Legal. Tinha uma base, uma comunidade muito forte de pessoas que amavam a marca. Então, isso fez muita diferença porque, ao invés de eu analisar só o quanto que eu estava investindo, o quanto que eu estava tendo de retorno, eu comecei a ter uma visão de, se aqui a gente tem um alto índice de recompra, tava no começo de uma análise de CAC, de Lifetime Value, né? Ainda não estava evoluído, mas já tinha entendido um ponto muito importante, tinha analisado que muita gente voltava para recomprar e tudo mais. Então, eu comecei a pensar numa estratégia onde eu falei, vale a pena eu trabalhar mais forte aqui, né? Para trazer novos clientes, sabendo que uma estratégia forte que eu fiz aqui, eu vou ganhar mais para frente. Isso fez muita diferença, porque na época, vou dar um exemplo, inclusive na parte estratégica, vou dar um exemplo até bem simples, tá? Vamos supor, a Growth, por exemplo, o principal produto que vendia era o Whey Protein, né? Então, a gente estava lá forte no search, a pessoa procurou Whey Protein, eu vendo Whey Protein, né? Total relevância.
Só que, né, isso com os donos lá também, não, mas né, em search aqui a gente tem que ter um ROI X. Isso também foi todo um processo, não foi de uma vez pra... Tá, então, só que aí eu comecei a refletir, olha, a gente é uma marca que vende whey protein. A gente tem um conteúdo muito bom no site, na página, a gente explica muito bem. A gente sabe que o segmento de whey protein tem alta recompra. Se a pessoa procurou no Google whey protein, mesmo que o meu ROI seja menor, ela é extremamente valiosa pra gente. Mesmo que o ROI não seja o melhor. Por quê? Porque muitas vezes eu participei. Primeiro, se ela tá procurando whey protein, suplemento pra academia, primeiro que eu tô aparecendo com a minha marca no primeiro processo de busca dela, mesmo que ela não compre, isso já dá um avanço grande, porque ela ainda tá pesquisando com a marca comprar, mas a gente já aparece como uma das opções. Além do que, mesmo que ela não compre, ela vai entrar na nossa lista de remarketing, ela vai conhecer nosso conteúdo, a gente vai ter uma estratégia forte de reimpacto. Isso foi mudando muito, porque a gente passou a muito mais olhar menos para ROI, onde a gente sabia que era estratégico. Então, por exemplo, search, palavra suplemento, whey, variações. A gente, né, o ROI caiu, a gente passou muito mais a olhar a parcela de impressão, porque estrategicamente, lógico, que estava tudo bem amarrado, né? E na época eu também fui fazendo uma estratégia muito boa de funil. Por quê? Foi inclusive o modelo de aquisição, ativação e retenção. Então, aquisição é basicamente, você vai trazer o usuário, né, que não conhece, o novo usuário, para o seu site. E aí não era Google Search, Google Shopping, Face Ads, YouTube Ads, enfim. E a gente tinha uma estratégia muito forte de ativação, né? Então, você traz aqui, cai na isca. Ativação é basicamente remarketing. Ou remarketing do site, ou remarketing também das mídias sociais. Então, aqui a gente gasta para trazer o usuário mais qualificado. A gente atrai para nossa isca, que é a ativação. Aqui a gente vai trabalhar muito forte essa base. E não era na promoção que a gente trabalhava. A gente trabalhava na diversificação. Ou de criativos que falavam bem explicando o produto, ou que falavam bem explicando a marca, a credibilidade, a fábrica, né, o processo de fabricação, matéria-prima importada, etc. Né? E a gente também usava, naquela época, já tinha influenciadores que eram atletas, também usava eles para ganhar de reputação. Também tinha, já trabalhava com vídeo deles, né? Enfim, então, a gente atraía a isca qualificada, as pessoas qualificadas para a nossa isca, vamos dizer assim, e da isca a gente trabalhava muito bem diversificação, né? Não era só um anúncio que fala que o whey protein é o melhor do mercado. A gente falava N formas de falar do whey, a gente falava da marca, a gente fazia um cross de outros produtos, né? Uhum. E também, então a gente tinha ativação, que fazia com que o remarketing virasse compra, e eu também desenvolvi a estratégia de retenção. É aquela que antes era normal, né? Hoje em dia o mercado evoluiu, mas antes era normal, ninguém olhava para o cliente. Olhava só para trazer o tráfego aqui, para trazer a pessoa nova, né? E aí eu tinha a estratégia de retenção. Então, em retenção, além do e-mail marketing, que já era tradicional, a gente também canalizava as campanhas focadas só para a nossa base, para o mailing, para os compradores. Então, a gente também atuava no Face Ads, no YouTube Ads, onde era possível, muito mais com a parte criativa. Mas, obviamente, uma estratégia criativa por quê? A pessoa que comprou, não quer dizer que ela comprou, que se eu não incentivar, ela vai... Uma parte pode comprar sem incentivo. Sim. Mas se eu incentivar, eu estou aumentando, né, meu índice de recompra. Então, eu trabalhava muito diversificação de campanhas criativas também voltado para benefício de produto, mas trabalhava muito outros produtos, porque a pessoa que comprou o whey, ela volta para comprar o whey. Só que se eu explicar para ela que eu tenho uma barrinha de cereal, que é uma delícia, que tá com preço bom, se eu explicar que eu tenho multivitamínico, se eu explicar que eu tenho a creatina, enfim... E é interessante essa linha de pensamento, porque, por exemplo, você pega o whey que ela já tem um branding forte, e aí você é um revendedor. Se você esquece que você também tem uma marca e você tem que desenvolver posicionamento, o que vai acontecendo? Você pode até... É igual essa questão que você falou do ROI. Você pode até ter um ROI alto hoje, esse ano. Ano que vem, tem mais gente vendendo esse produto, porque querendo ou não, ele é um fabricante, ele tem que expandir canais de venda. Sim. Então, vai ter mais e-commerce vendendo esse produto. Mídia sobe. Né? Então, assim, vai sobrar para quem tem uma boa eficiência, igual você falou, na marca, uma marca bem posicionada e uma boa estratégia de recompra, né? A gente pode
hoje a gente fala muito de automações como ferramentas e também a estratégia de CRM pensando no fluxo inteiro, né? Mas eu acho que essa mentalidade é muito importante e o interessante é assim, né, Daniel? Ela vai vindo por fases, né? Sim. Então, igual você posicionou, aqui é uma cultura X, cultura só olhando o ROI, beleza? Conforme vai evoluindo, você vai vendo que outras etapas também são muito importantes, Sim. né? Por isso que pra mim foi uma das melhores experiências pra mim profissionais, porque eu saí de uma curva de evolução que estava ainda mais na parte tática, né? A parte mais do performance, do ROI, Legal. para uma parte muito mais estratégica. Inclusive, eu nunca vou abrir faturamento, eles faturam muitos milhões por mês. Mas na época que eu tava lá, a gente chegou a fazer uma estratégia mais agressiva de divulgação, bem Perfeito. cirúrgica, lógico, canal por canal, entendendo qual a participação estratégica. Mas a gente fez uma estratégia de expansão forte, de canais de visibilidade. Então, todos os lugares a gente estava muito bem posicionado. Google, né, Google Search, Shopping, YouTube, Display na época, Face Ads, enfim. Então, a gente chegou a ter um share de 70% do faturamento ser de novos clientes e 30% de recompra. Certo. Depois de um tempo, vou dizer mais ou menos um ano e pouco, inclusive a gente teve o inverso. A gente, com o aumento de faturamento, a gente chegou a ter 70% do faturamento vindo só da recompra e 30% de novos. Ou seja, todo o trabalho que foi feito pensando no longo prazo foi Começou a dar refletido, efeito. começou a dar efeito. E qual que é a vantagem? A gente tinha um faturamento alto com investimento muito menor. Por Sim, quê? Porque a gente se reduz o sacrificou custo. aqui para ganhar aqui. Entendi. É lógico que isso depende da marca, de trabalhar bem o cliente. Eles faziam isso muito bem, em relação a ter um bom índice de satisfação. Não é só você trazer o cliente e ter uma má experiência, né? Você vai perder. Tinha uma boa experiência. Só que inverteu muito. Então, um ROI que foi sacrificado aqui, ele foi bonificado depois. Então, depois a gente reduziu muito o share de mídia. E a curva do ROI aumentou por quê? Porque o ROI final, quando eu digo, não digo nem de campanha nem nada. Certo. Eu digo do total investido versus total faturado. Por quê? Porque 70% do faturamento já vinha da base de recompra. A gente sabe que o cliente da recompra, não vou falar que ele é de graça, só que ele é baratinho. Com pouco que você gasta para visibilidade, no e-mail marketing, numa ação de mídia mesmo, em cima dele, você consegue um retorno alto. E se a frequência de recompra for maior, melhor ainda, né? Então... Exatamente. E aí a gente fez, na estratégia de retenção, que são os 3 círculos, né? A ativação estava no meio delas, aquisição e retenção. Na Legal. retenção que tinha uma estratégia forte também, porque, como eu disse, na época, hoje em dia muita gente não olha para a base. Então, na base, eu vi um valor muito grande, inclusive, para aumentar a frequência, recência e ticket médio. Certo. É o exemplo que eu dei, né? A pessoa já comprava Whey Protein. Então, por que eu só vou falar de Whey Protein para ela? Ela já sabe. Agora, se eu falo que eu tenho roupa, se eu tenho creatina, multivitamínico, barra de cereal... Enfim, lógico que um dos pontos também importantes do crescimento foi uma estratégia, né, uma visão dos donos de expansão de linha de produtos, mix de produtos. Perfeito. Então, eram produtos que eles não eram top de vendas, mas de forma complementar, eles foram enriquecendo bastante o ticket médio. Tanto, inclusive, da primeira compra, né? Porque a pessoa já, numa primeira compra de Whey, ela já facilitaria de comprar outros produtos. E principalmente na recompra, porque uma pessoa que já teve uma primeira compra, teve uma boa experiência. Se você comunicar bem que você tem produto X, Y, Z, ela já vai voltar para comprar o Whey Protein e mais o outro, né? Então, foi nesse período que eu comecei a ter os estudos, na época mais aprofundados. Foi com uma agência especializada em BI, né? Em relação ao estudo de churn, em relação de frequência, recência e valor. Né? Legal. Então, por isso que eu falo que foi uma mudança muito estratégica para mim, porque eu saí só de uma parte tática lá de performance e consegui ter uma visão muito mais ampla, inclusive focada no cliente. Que hoje em dia a gente já sabe, né? O mercado amadureceu, a gente sabe o valor que está muito mais em você conseguir trabalhar bem o seu cliente ao invés de só se matar. E a gente sabe que tá caro trazer cliente. Né? Sim. Isso para todos os tipos de negócio, Todos, né? tá caro. Até pro pessoal que estiver acompanhando, não é exclusivo no e-commerce. Na verdade... Não é. Encareceu
qualquer modelo, né? Principalmente, assim, aumentou, principalmente o mercado digital, aumentou muito a concorrência. A pandemia também acabou acelerando isso. Então, os custos de mídia estão ficando mais caros, CPM, CPC. Então, hoje em dia já é uma obrigação você olhar muito mais para o cliente do que para sua aquisição, né? Então, nesse período, fiquei 3 anos, eu consegui, na Growth, consegui ter essa evolução muito grande estratégica, né? Legal. Passei a olhar muito mais esses dados de lifetime value, CAC, que são coisas que já eram falados, mas eram pouco falados ainda, né? Hoje em dia eu vejo que, de novo, falo que o mercado amadureceu, porque hoje em dia é normal você estar uma conversa com head de e-commerce e você falar de CAC, de LTV. 3 anos não era, 4 anos antes não era, né? Era algo que alguns falavam, mas poucos se movimentavam, né? Operações mais amadurecidas. Então, foi uma experiência muito grande, principalmente a questão de visão de cliente, visão de ter uma estratégia casada. Quando eu falo de funil, eu não falo só pela parte bonitinha. Tem gente que fala funil, né? Aquela coisa da teoria, né? Lá eu consegui desenvolver uma estratégia realmente forte, separando cada canal, cada tipo de campanha, o papel que ela teria, qual que é o CAC, né? Não conseguia com precisão, mas qual que é uma média de CAC que cada canal tinha. Esse aqui é muito mais forte para aquisição, esse aqui é forte para o remarketing. Então, a gente separava as campanhas, esse aqui é para retenção, era tudo separadinho. Eu sabia quanto que eu investi em cada uma, qual que é o retorno que eu tive de cada uma, enfim. Então, eu evolui bastante. E depois eu recebi, né? Eu vim para a Vitabi, né? A Vitabi Group, que é onde eu estou agora. Dentro do grupo, quantas marcas são? São 7 marcas. 7 marcas. Todas em um único e-commerce ou não? Cada marca tem um e-commerce. Tá. A Vitabi, inclusive muita gente não conhece a Vitabi por quê? Porque ela é uma holding que tem as marcas, cada uma com um site. Eu imagino que as marcas sejam mais conhecidas que o próprio grupo. Por muito tempo, o pessoal nem sabia que a marca XYZ era da Vitabi. Certo. Então, por isso que hoje em dia a Vitabi muita gente ainda nem sabe. Mas a gente tem as principais marcas que a gente tem, né? RenovaBee, que é focado em colágeno. New Hair, que é focado em vitaminas para cabelos. Sem Peso, que é voltado em produtos para emagrecimento. New White, clareador dental caseiro. E tem outras marcas um pouco menores, que é o Philips, que é o gloss labial para ácido hialurônico. A gente fez aquisição recente de 2 marcas também que são de colágeno, que é Viva Beauty e Glam Up. Mas enfim, então é a Vitabi, só que com várias marcas. Então a gente tem uma gestão tudo única no mesmo lugar, né? No caso, a operação. Só que, na verdade, assim, a gestão que eu tenho é baseada na Vitabi, é a soma de todos os resultados, né? Só que a gente tem uma energia com pessoas que vão analisar e gerir diretamente cada uma, né? Então, tem um time para o Renova, um time para o New Hair, um time para o Sem Peso, né? Então, a Vitabi, eu falo que foi um desafio também e uma experiência, assim, absurdamente rica para mim, porque eu vim já com uma bagagem legal da Growth, né? Inclusive, era um modelo de negócio que é similar, porque era o modelo de DNVB, né? Modelo baseado 100% em e-commerce também, marca direto para e-commerce. Esse é um ponto até legal pra galera, né? Quem não tá muito familiarizado com o termo, né, Daniel? O DNVB, na verdade, vamos resumir que é um conceito de uma marca nativamente digital. Isso. Onde ela nasce digitalmente. 100% do online. E o canal, né? O canal de comunicação e venda é 100% online. Não tem loja física. Não como cultura, né? Ele nasce 100% digital. Lógico que hoje em dia tem algumas DNVBs que acabam indo... Foram aumentando, né? Vão expandindo para um canal offline, né? Uma revenda, mas no DNVB ele nasce diretamente online para o consumidor. Né? Legal. Ele não tem o varejo fazendo a intermediação, né? E a vantagem é porque você tem o poder da marca de comunicar... Você não é um revendedor, você comunica a sua marca direto para o cliente. Perfeito. E foi essa expertise que eu também peguei na Growth, que também já era nesse modelo. Enfim, então fui para a operação da Vitabi. Uma curiosidade, né, que eu estava te explicando. A Vitabi, ela tem um core absurdamente forte em influenciadores. Então a gente tem... Eu não vou falar hoje em dia em quantidade, porque até algumas que em micro pode ter mais. Né? A gente tinha uma quantidade muito grande de médios e grandes influenciadores, né? Mas o core dela, a Vitabi, as operações da Vitabi, elas cresceram no modelo baseado em influenciadores, né? Então a gente... Posso fazer aquela pergunta clássica lá, Daniel? Que a galera faz? Se vale a pena, se funciona, se dá resultado.
eu acho que o mais importante, né? Esse ponto que você está trazendo, os influenciadores. Como que é fazer o planejamento e a execução de uma forma profissional? Tá. Porque, não sei se você tem a mesma impressão que eu, né? Tem pessoas que acham que influenciador é o seguinte: olha, é um influenciador, tem X seguidores, fala de assunto que interessa pra gente, manda o produto pra ele, fala pra ele falar do produto. Infelizmente, não é. Como que é na dinâmica do dia a dia ali pra você? Tá, vamos lá. Bom, eu posso falar por uma experiência da Vitabi, porque eu trabalho muito próximo com o time de influenciadores. Eu não faço a gestão do time, né? Existe um time muito focado, especializado nessa gestão, porque é bem complexo. Não, lógico, é que a gente tem uma operação grande de influenciadores, lógico. Né? Para você começar com pequeno, óbvio que dá para você começar com pouco, tá? A gente tem uma operação forte, grande de influenciadores, porque a gente tem uma diversidade muito grande também. Mas foi um dos pontos mais importantes, foi quando eu entrei na Vitabi, de estudar e conversar muito com esse time. Então, assim, não é simples. É que, assim, muito tempo atrás, né, você escolhia lá por total de seguidores, né? Essa pessoa era relevante. Isso mudou muito porque a gente já sabe que métrica, inclusive de seguidor, hoje em dia já não é tão... Ou ela não é precisa porque tem muito robô, ou porque às vezes a pessoa pode ter 10 milhões de seguidores, mas muitas vezes ela não se comunica ativamente. Então, é meio que o pessoal que segue, eu vou dar exemplo, inclusive, dos artistas, das celebridades, né? A gente já trabalhou e trabalha com vários, Cléo Pires, Paulo Oliveira, Flávia Alessandra, a gente tem várias celebridades também. São pessoas que têm até uma audiência de seguidores alta, por quê? Eu amo a Flávia Alessandra, a pessoa vai seguir. Não significa que ela aposta para essa audiência. Então a pessoa segue não porque o conteúdo dela é bom, ela segue porque ela gosta. O que ela postar, ela vai se interessar. Mas então por isso que métricas de vaidade hoje em dia já não funcionam, né? E assim, uma experiência que eu posso falar da Vitabi, uma expertise que foi desenvolvida muito na Vitabi foi também uma cultura de performance, de teste. Isso porque muitas marcas vão lá, seleciona, tudo bem, tem que fazer toda uma pré-seleção, se vai avaliar, se a pessoa está engajada, tem a ver com a cultura da sua marca, do produto, se ela gosta do produto, se tem fit do público, isso tudo é muito importante. Mas algo que a Vitabi fez, se desenvolveu e até hoje é muito forte, é em relação a uma cultura de testes de influenciadores. Por quê? Influenciador, você pode ter um contrato de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, de 1 mês, né? Vamos supor que você vai fazer de 1 ano, muitos fazem isso. Você está assumindo um risco muito grande, né? É que nem na performance, tem criativo que você pode achar que, nossa, isso aqui é lindo, isso aqui vai vender muito. E você vai ver, às vezes, um feinho bem produzido. Vende mais. Comunica bem, vai vender mais do que um muito perfeitinho, né? Então, assim, com o influenciador também, porque uma coisa assim, você pode estudar, planejar, conversar, analisar bem o perfil, que é extremamente necessário para você fechar. Legal. Só que a prática, a prática é diferente. Você, no dia a dia, que vai dizer o quanto que tá dando certo a parceria, quanto que ele tá conseguindo comunicar isso bem para a audiência dele, né, em relação ao produto. E nisso pode ter muita variação, né? Então o time de influenciadores tem uma gestão de muitos influenciadores com 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses. Geralmente, porque quando você negocia com um contrato mais curto, você paga mais caro, óbvio, né? Entendo. Você quer fazer 1 mês, você vai pagar muito mais caro do que se você negociar 1 ano, né, o pagamento mensal. Só que, por outro lado, a gente dosa o risco. Porque tem muitos que a gente testa, né? A gente na prática, vê como fez a ação, se a ação foi boa, se o público está gostando, se está vendendo. Então, uma recomendação assim, influenciador, da mesma forma que performance, quando eu falo mídia de performance, e e-commerce mesmo, é uma cultura de aprendizado. A gente nunca vai ter certeza de nada e a gente vai sempre aprender novas coisas e mudar o que a gente achava que funcionava. Eu vejo isso que é uma cultura de performance, porque se você achar que você vai soltar uma coisa e você sabe vai largar, né, você não vai ter resultado. Então, é uma cultura de aprendizado. Influenciador também. É que muita gente ainda lida como influenciador, como assim? Vou fazer um contrato anual, vou soltar,
e beleza. Só que o influenciador, você precisa... algo que a gente faz muito também é, por exemplo, independente, já fez um contrato de 6 meses, fez um contrato de 1 ano. A prática também vai fazer diferença. Por quê? Porque a gente trabalha muito em conjunto em relação às ações. Inclusive, meu time de mídia, de performance, participa muito ajudando nos briefings e roteiros que os influenciadores fazem. Interessante. Por quê? Existe essa conexão, né, que você estava comentando comigo. Você tem ali um direcionamento pensando nos influenciadores, mas funciona junto com a tua estratégia de performance para operação. Sim. Até contando um pouco da minha história na Vitabi, quando eu entrei, era 90% do resultado, investimento em influenciadores. Eles cresceram por isso. Legal. 10% em mídia, e a mídia era negligenciada, né? Era aquele arroz com feijão bem mais ou menos, que dava resultado. Por quê? Porque surfava uma onda do influenciador. E o curioso é que eu peguei a Vitabi já tinha um forte muito grande de influenciadores, mas era fraco em mídia. Eu entrei para desenvolver muito forte a parte de mídia. Só que logo quando eu entrei, aconteceu o seguinte. O forte da estratégia de influenciadores na época era baseada no Stories, no Instagram. Ok. Justo no mês que eu entrei, o algoritmo mudou. Caiu o alcance. Caiu o alcance do Stories. Então, o que era o core, o que funcionava muito bem, que dava muito resultado, né? Eu pensei, agora eu vou potencializar muito bem, pegando essa força, né? E com a minha força aqui. Foi o mês que justamente caiu o resultado dos influenciadores. Porque mudou o algoritmo, o alcance orgânico de muitos influenciadores despencou. Okay. Porque num período antes de eu entrar, era um alcance absurdo, então era uma estratégia... Por isso que nem precisava de mídia direito, né? Lógico, se tivesse bem feito uma mídia com influenciadores, teria vendido muito mais. Mas, enfim. Então, foi bom e ruim. O ruim é porque eu cheguei logo com todo o faturamento da empresa que funcionava de um modelo de negócio, ele despencou. Não é que ele foi do 100%, mas caiu, uns 30%, 40%. É aí que provavelmente você deva ter buscado diversificação de estratégia mídia. Sim, e o lado bom graças a eu ter entrado nesse período, que eu consegui fazer uma estratégia muito boa, né? Que quando eu entrei, que eu fiz? Eu fiquei muito próximo do time de influenciadores, estudei, entendi toda a dinâmica, e aí foi quando eu vi muitas oportunidades, porque assim, o que eu mapeei lá? O influenciador, basicamente, o que caiu foi o alcance. O influenciador, ele faz uma ação boa que se comunica para a audiência dele. Então, teoricamente, quanto maior a audiência dele, né, maior o alcance dele, quanto mais alcance, mais resultado a gente vai ter de uma ação orgânica. E o que caiu foi basicamente alcance, né? E eu falei, eu sou especialista em alcance, né? Eu pago para isso. Só que eu sou especialista nisso porque se o ponto é o alcance, aqui eu consigo fazer com eficiência em pagar, né? Divulgar para aparecer, com vários outros indicadores que eu vou conseguir mensurar que o orgânico não consegue, né? E aí uma das estratégias, inclusive, porque esse é um ponto que hoje em dia o mercado, a gente já viu que vários estão fazendo isso, então não é uma novidade tão grande, mas muitos ainda fazem o influenciador de uma forma assim, faz um vídeo totalmente comercial. Comercial, eu digo assim, muito bem produzido, um estúdio, aquela coisa muito perfeitinha, que fica comercial. Quando eu falo comercial, não falo que nem é promoção, mas fica aquele comercial de televisão. Sim, mais tradicional, né? O mesmo anúncios, tá? E o que eu identifiquei, e aí o que eu comecei a fazer, na verdade, foi começar a explorar bem esses vídeos orgânicos. Já tinha um começo de usar esses vídeos, mas ele era pouco explorado, né? E era utilizado uma diversidade mínima, assim, para uma quantidade muito alta de opções. E aí o que a gente foi identificando? Que uma ação orgânica, muitas vezes, ela tem um potencial muito maior de trazer um resultado do que uma gravação comercial. E qual que é a lógica? A lógica é que, numa ação orgânica, é o influenciador falando para a audiência dele, organicamente. Perfeito. Tudo bem que é uma publi, né? Mas é ele falando naturalmente para a audiência dele. É diferente quando a gente pega esse mesmo influenciador e fala, tá no estúdio, você vai seguir esse script aqui. E a gente testou isso, fez teste AB, inclusive, né? E a gente viu que esse modelo de replicar a ação orgânica funcionou muito mais, porque soa muito mais natural. E aí, o que a gente, né, foi fazendo? A gente foi desenvolvendo uma estratégia muito forte de integração de mídia com influenciadores, que a gente foi potencializando
a gente foi pegando vários vídeos de diversidade, de influenciadores, ações diversas, e foi fazendo uma rotina de teste de escala, né? Então, o que a gente pegava ação orgânica, lógico, tudo isso em contrato, né? Você não pode pegar um vídeo orgânico de alguém ficar usando. E ficar usando, isso tudo tinha contrato certinho de direito de uso, tá? Certo. E então a gente pegava o vídeo, a gente editava o vídeo, por quê? Porque muitas vezes o vídeo orgânico ele vai demorar 1 minuto, 30 segundos, demora, às vezes enrola, né? A gente sabe que para anúncio, né? Por mais que ele precise parecer orgânico, também não adianta ser um vídeo que demora muito para comunicar, passar uma mensagem, né? Então a gente também desenvolveu um time interno de criação e de edição de vídeo, onde a gente recebe, a gente edita, né? A gente corta os principais frames, deixa ele bem adaptado. O time foi se especializando, inclusive, nisso, né? Com o nosso feedback também, né? De, corta aqui, melhora desse jeito, tira essa parte. Enfim, então a gente recebe os vídeos crus, o time edita, deixa eles bons e a gente testa, né? O nosso time de mídia testa. Então a gente foi crescendo muito com isso, a gente conseguiu... Então, algo que caiu rápido pelo orgânico, a gente subiu muito rápido pela mídia. Porque a gente amplificou... E aí, por exemplo, a questão do alcance que você está comentando, a estratégia é utilizar a imagem e o conteúdo já feito pelo influenciador, só que todos esses anúncios na conta na conta da marca. Na conta da marca. Então você amplia, como ele já tem um nível de reconhecimento, você aumenta o alcance do influencer. Também. No caso... Eu falei alcance só para falar de uma forma simples, né? Sim. A percepção de, se o problema é alcance orgânico, a gente paga pelo alcance. Sim. Na prática, a gente fez toda uma gestão de performance que a gente faz normalmente com uma estratégia criativa. Legal. Inclusive depois veio o recurso de branded content do Facebook, né? Que é o branded content, você vincula um perfil com o outro, uma marca com a outra, então aparece até mais pelo perfil. E a gente também tem uma estratégia de usar alguns perfis diretamente, né? Mas isso aí é uma negociação, né, bem difícil. Aí você faz a gestão pelo perfil, por exemplo, né? Na hora de fazer a campanha. Só na parte de anúncios, mas enfim. Então foi uma estratégia que a gente conseguiu crescer muito. E não só pela estratégia em si, mas pela cultura de test and learning. Por quê? Porque a gente foi testando e buscando escala, né? Então, é uma cultura de normal de performance. Você tem lá diferentes vídeos... Você consegue ver os que vão escalar, sobressair, os que vão ficar médios, os que não vão dar resultado. Então, a gente não foi só fazendo performance de eu vou potencializar o melhor e vou tirar o pior. A gente foi analisando o que o melhor tinha. E aí que meu time de performance, hoje em dia, ele evoluiu muito na parte de criativa, de vídeo e de roteiro. Por quê? Porque a gente foi entendendo um padrão. Quando começa falando desse jeito, a gente viu que funciona mais. Porque a gente passou a analisar os criativos de melhor performance. Perfeito. Por que ele performa bem? Porque antes era só assim, vamos jogar para teste e escalar. Depois que a gente falou, peraí, vamos começar a analisar. O que ele tem de bom para ele ser tão bom assim? Por exemplo, que mesmo de influenciadores grandes, tinha um vídeo que saía muito bem e outro muito mal. A gente foi entendendo, a qualidade da ação vai interferir muito no resultado. O influenciador pode ser famoso o que for. A forma que ele comunica e o que ele comunica vai interferir totalmente no nosso resultado. Então, por isso que a gente começou a participar muito em conjunto com o time de influenciadores, analisando e direcionando, né? Legal. Claro que tem outro ponto importante, que é assim, muito importante também não travar. A gente passava alguns assets de comunicação, né? Começa falando isso, quando começa falando que, né, a partir dos 25 anos você vai perder colágeno, isso chama muita atenção do que os outros. Só que ele tem o jeito dele natural de passar a informação. Exatamente. Então, o que é muito importante para você ter uma boa estratégia? Não é nenhum dos dois lados. Por um lado, se você der extrema liberdade, isso não é bom por quê? Entendo, o cara faz de tudo. Vai fazer, né? Alguns conseguem fazer bem, outros ficam perdidos ou comunica errado, fala o que não deveria falar, ou enfim, dá uma viajada. Então, o lado de estar de extrema liberdade não é bom porque você perde totalmente o controle do que você sabe que funciona. O outro extremo também não é bom. Se você engessar muito mesmo, você vai falar exatamente isso, começa falando disso, depois disso. Isso também não é bom por quê? Porque isso não passa credibilidade para a audiência, que é quem compra. Porque percebe que tá... Então, o melhor dos mundos é quando você consegue equilibrar. E não é fácil, por isso que o time de influenciadores tem um trabalho muito grande entre ficar em cima de conseguir que eles sigam um briefing e um roteiro,
por outro lado, fazer com que as ações saiam naturais seguindo um roteiro, né? E não que é um roteiro extremamente travado. Porque o que o influenciador tem que fazer é adaptar aquele roteiro pro dia a dia dele. Ah, eu tô aqui na academia e não sei o quê. Ele pode usar o mesmo roteiro, mas ele vai adequar para a rotina dele. Entendo. E nisso a gente não trava, né? Mas é um trabalho difícil, porque ou às vezes sai um extremo, ou às vezes sai o outro extremo também. E meu time hoje em dia participa muito, inclusive eu falo que a gente participa muito na parte criativa, por quê? 70% do nosso investimento é de mídia de performance, né? A gente investe alguns milhões por mês, não vou abrir quantos milhões, mas a gente investe alguns milhões por mês em mídia. Eu vou dizer que uns 70% atualmente é só no Facebook Ads, Meta Ads. Interessante. Né? E olha que pergunta legal aqui pra eu te fazer, né, Daniel? Você passou, novamente, recapitulando, pequenas, médias e uma estrutura já maior de investimento e operação. Sim. Cada fase tem uma dor, né? Tem. PME a gente já falou, tem a dor que precisa gerar caixa rápido. Médio porte, você tá naquela questão de mudança de cultura, se vai investir a longo prazo, em marca e tal. Isso tem uma operação já mais sólida com alto investimento em mídia. Qual que é a dor dessa operação com alto investimento e já vende, de certa forma já vende? Qual que são as dificuldades nesse estágio da operação? Olha, assim, a gente, eu vou dizer que a gente não tá... A gente está num ponto de equilíbrio importante, porque apesar de a gente ter uma verba alta, a gente investe um valor muito alto, a gente é uma empresa totalmente de cultura de performance, né? Lógico, a gente trabalha o branding, não que a gente trabalha o brand da marca, os influenciadores são muito importantes para o branding também, não é só performance, mas a gente é performance, é uma empresa de performance, o objetivo, na verdade, é diferente, eu não me comparo, assim, com empresas já consolidadas, grandes, assim, que já tem anos de marca, né? Uhum. Então, é um equilíbrio onde a gente tem que todo dia buscar performance, tá? Isso é a nossa cultura, né? A gente a gente trabalha muito, a gente tem uma cultura muito de growth, de escala, mas então a gente tem até, eu falo que a gente tem um budget ilimitado, né? Desde que a gente siga alguns critérios de rentabilidade, que tem todo o estudo para isso. Mas a gente é uma empresa de crescimento, a gente busca o tempo inteiro escala, né? Então, é até diferente de grandes empresas que às vezes já são consolidadas, que elas estão assim, né? A gente está aqui, ó, tentando, né, galgar mais. Lógico que não é simples, a gente cresceu muito, mas não quer dizer que é exponencial, né? Que você vai estar sempre crescendo. Claro. Em relação à operação, bom, até um exemplo que de quando eu entrei na Vitabi, quando eu entrei na Vitabi, eu não tinha time quase de performance, né? Tinham duas pessoas, uma acabou migrando para o marketplace e basicamente tinha não era nem estagiário, ele estava lá aprendendo o curso do Sobral lá, tinha 18 anos, ó, ele ajudava a fazer edição de vídeo lá dos donos, e só que ele estava lá junto comigo no time, estava estudando um pouco e eu vi que ele teve um interesse muito grande, né? Certo. Então, no começo era eu e ele. E alguém com muita vontade e zero experiência. E o engraçado que... Então, eu entrei numa operação com quase zero de time. Eu tinha uma pessoa que não tinha bagagem nenhuma. E eu fui desenvolvendo as pessoas para montar uma operação forte, né? Então, lá a gente trabalha presencial. A gente fica em Valinhos. Lá não é tão fácil você encontrar profissionais já com experiência, né? Então, eu fui desenvolvendo um time, quase todo mundo eu peguei do zero, justamente com esse perfil de pessoas novas, sem faculdade, mas querendo muito aprender, com muita energia, né? Com muita vontade de crescer. E eu tinha uma experiência muito boa com o trabalho... Já tem uma bagagem de performance, né? Com muitos anos aí de tempo, né? E eu peguei essas pessoas sem experiência, mas com muita vontade e desenvolvi. Lógico que não é tão simples para qualquer operação. Entra até num ponto, né, de você ter agência ou não. E agência vai ser muito importante em muitos casos. Lá eu desenvolvi uma operação em house. Mas por quê? Porque eu tinha essa especialidade para pegar pessoas sem experiência e desenvolver. Perfeito. Né? E aí, lógico, depois a gente foi evoluindo. Hoje eu tenho um time de 6 pessoas só na parte de mídia de performance, mais umas 6, 7 pessoas só na parte de criação, design e vídeo
para performance, fora o time de criação que faz outras frentes também. Então, assim, a gente que lida com budgets mais altos, uma das grandes vantagens, né, que a gente tem, que também é relacionada também a esse budget que é mais elevado, que a gente tem de fazer in-house, que a gente tem uma dinâmica, um controle melhor, bem mais profundo, né? Então, como eu falei, meu time de mídia de performance, eles não ficam lá só analisando o número todo dia e otimizando. Eles fazem briefings de criativos, a gente faz análise de criativos, a gente faz briefing de criativos, a gente participa muito com a criação, eles participam muito com o time de influenciadores, né? Porque se o vídeo vier com melhor qualidade, consequentemente eles vão ter melhor resultado. Se o vídeo vier com pior qualidade, ele vai ter mais resultado. Então a gente participa muito com o time de influenciadores, né? É uma sinergia muito grande. E a gente trabalha muito a parte estratégica também. Não só a questão de criativos, que é uma parte muito importante, que sai só de performance do número, né? Entra a parte de comunicação, qual gatilho, qual comunicação eu vou utilizar, né? Para promoção, qual que eu vou usar para ativação, qual que eu vou usar para novo cliente, ou trabalhador, ou vou trabalhar diferenciação, enfim. Então, a gente consegue trabalhar num nível de profundidade muito maior. E é uma operação que trabalha também, apesar de a gente não ter muitos canais, a gente acaba sendo uma responsabilidade muito grande pela grana, né? Então, a gente tem lá, tem lá uma parte, 70% do Facebook. A gente vem crescendo, inclusive, outros canais, como Google e TikTok, né? TikTok Legal. também vem... A gente tá pegando o jeito de conseguir trazer, a gente tá aumentando bastante lá. Graças à parte criativa também, porque é totalmente criativo, né? Tá evoluindo muito no Google, não só na parte do principal, lá muito em YouTube Ads, que graças ao crescimento dos Shorts, a gente também tá conseguindo crescer bem, que o Shorts, né, tá muito mais voltado para o nosso público, que é aquele vídeo mais rápido, mais dinâmico, né? O alcance orgânico, na verdade, ele tende a ser maior, né? Dos Shorts. Pra caramba. Ele espalha mais. Lógico, proporcionalmente, o Shorts ele ainda é muito pequeno em representatividade dentro do universo do YouTube, mas ele vem crescendo muito. E pra gente a vantagem é que tá muito mais próximo do nosso público. O nosso formato de criação tava mais adaptado. A gente tava com uma dificuldade, a gente também tava crescendo no YouTube, mas assim, a gente tinha que bolar vídeos totalmente diferentes pro público do YouTube. Era muito mais usar o cara de motion, né? Muitas vezes não era o vídeo de influenciador, e sim a produção do vídeo, né? O que você vai comunicar, mas bem diferente do modelo de influenciadores, né? Que às vezes o público do YouTube era um público mais racional, né? Com uma outra cultura. Mas também a gente se desenvolveu nisso, mas o Shorts facilitou. Legal. Enfim, então assim, é uma operação... O que eu posso dizer que é positivo, a gente tem muito controle da operação, né? A gente tem analistas que são focados exclusivamente em contas, então eles têm o domínio de toda a operação da marca específica, né? O total do investimento, distribuição de todos os canais, rentabilidade geral, rentabilidade fatiada por canal, além da parte criativa. Em relação a dores, bom, não me veio... A gente eu acho que tem vários dores, mas agora não veio... Assim, a gente consegue trabalhar bem, que agora não me veio... Uma específica, né? Não me veio específica. Até para sintetizar melhor, né? Quando eu pergunto, assim, em relação às dificuldades nesse estágio, é de um aspecto geral, né? Porque, por exemplo, eu já tive oportunidade de entrar em operações grandes que o problema não é necessariamente a venda ou a receita bruta, e sim a rentabilidade da operação em si. Sim. Então ela é grande, só que ela é muito cara, né? Ah, sim, isso. Outras menores não tem. Então, assim, cada fase, né? Igual a gente falou, tem aquela fase muito enxuta que o cara só precisa vender. Você tem a fase já intermediária, que aquela operação já tá de pé, entrega resultado positivo lá na DRE, né? E você tem umas em fase no estágio ainda maior. Consolidadas, que... Tudo bem que envolve, né? Por exemplo, né, Daniel? Você comentou um pouquinho da estratégia de crescimento contínuo, né? Então, muito provável a tua operação, ela injeta
o valor que ela injeta em Sim. mídia, influência, porque o objetivo é crescer a base, Sim, né? sim. Mas vai chegar um ponto que eu Mas- acredito que o jogo ele vai se... Pô, chegamos aqui, agora eu preciso de... Sim, acho que Aham. agora ficou mais claro, inclusive. A gente tem essa dor, porque a gente sabe, por mais que a gente escale, a gente tem um limite. A gente tem um limite, primeiro que a gente, vamos supor que mesmo que a gente trabalhe em todos os canais, né, que é o que a gente busca, né, trabalhar com diversificação para tentar extrair o máximo de retorno de onde é possível. Vamos dizer que para performance. A gente, muitas vezes, algumas operações vão chegar no limite. Falar, ó, daqui, se eu subir mais, já não fecha a conta. Eu entendo. E esse é um desafio, sim, porque não é um crescimento que é sempre contínuo. Tem operações que sobem, crescem, que sobem mais ou caem mais, né? E assim, um desafio que a gente está trabalhando um pouco mais forte agora é também voltar a ter uma visão um pouco mais de marca, ainda assim com bastante cautela, né? Mas também, na verdade, a marca é trabalhada bastante com influenciadores, mas a gente viu, vamos supor que a gente atingiu o limite aqui, né? É investimento alto no Face, no Google, TikTok, já está trabalhando com eficiência, tem oportunidades, mas não é aquela que vai fazer aquele gap de oportunidade enorme, né? Entendo. Então, aí a gente vê como alternativas trabalhar um pouco mais a marca, na verdade, outro ponto que é o mais importante, que é o que a gente está se movimentando agora, que por mais que eu vi que essa expertise da Growth, quando eu entrei para a Vitabi, não adiantava eu já chegar olhando para o cliente. Eu tinha toda uma operação de mídia, né, que não estava bem organizada, então Sim. minha prioridade foi primeiro olhar para desenvolver esse departamento, para a gente trabalhar com eficiência, e depois de uma melhoria, maturidade, passar a olhar muito mais para o cliente, né? Então não adiantou chegar focando no cliente, sendo que tinha todo um investimento alto com muita coisa para resolver. Por mais que eu tenha vindo já com essa cultura da growth, né? Mas o ponto que eu digo que é umas dores, mas é um dos pontos importantes, também é no trabalho estratégico dos clientes. A gente também, quando eu entrei, tinha uma cultura muito assim de aquisição, né? De não olhar, né, para o cliente, de não... Para a base, né? E não é que eu não queria olhar, mas dentro de toda a gestão era difícil, tinha que olhar para uma prioridade, né? E um dos pontos que a gente está trabalhando muito mais forte agora é justamente essa mudança do olhar para o cliente, né? De uma cultura de ser mais orientado para o cliente, de a gente analisar muito mais indicadores, trabalhar mais forte o CRM, né? Que não é só o e-mail marketing é um canal, né? O que a gente pretende, tá se movimentando, é não só ter mais dados e inteligência do cliente, mas também trabalhar com mais profundidade. Por exemplo, vou fazer uma estratégia só pro churn, mas eu posso fazer uma estratégia pro churn para fazer ele comprar. Mas mais importante do que fazer ele recomprar, não seria entender o porquê que ele não comprou mais? Quais são as motivações? Então a gente né? também tá buscando agora mudar um pouco, começar a fazer um trabalho de pesquisa. Por quê? Porque a gente trouxe muita gente, né? Uma parte saiu, outra parte continuou. Legal. Então, além de fazer um trabalho da base, que é de reativar, de estimular a recompra, que é o que a gente vem fazendo, também é muito importante pesquisar. Eu não vou mais comprar, mas por que você parou de comprar? Porque o produto tá caro, porque eu não gostei do produto, porque não deu resultado, porque eu vi uma marca concorrente que eu gostei mais, porque isso vai agregar muito mais valor. E até pegando um ponto agora da estratégia como um todo, né? Principalmente falando de uma DNVB, no caso de vocês, canal exclusivo e-commerce ou os marketplaces fazem parte do jogo também no teu caso? A gente não é exclusivo, a gente tem os marketplaces. Só que a gente tem um marketplace como estratégia complementar. Perfeito. Eu vou dizer isso porque é complementar, por quê? Porque a gente é marca. A estratégia que a gente tem no marketplace, a gente basicamente está muito bem posicionado. Por quê? Porque existem vários revendedores não oficiais, né? A gente não revende, mas o pessoal vai lá, compra numa promoção com cupom lá, vai revender por uma margem ridícula, né? Às vezes vende mais barato do que a gente vende no site. Entendo. E aí a gente começa a ter problema, porque a gente perde a base, essa recompra, a gente não tem garantia que o produto é original, a pessoa pode comunicar do jeito que ela quiser, enfim. Então a gente tem esses revendedores não oficiais e a gente tem os falsificados também. Algumas marcas a gente teve um índice muito alto de falsificação. Nossa. Brando forte com jurídico também, mas tem muito falsificado. Aí o pessoal vende com preço, né, 50% mais barato que o nosso, achando que está comprando com a gente.
né? E, enfim, não vai ter resultado, vai ter uma experiência negativa. Mais um desafio aí pra operação. Sim, esse é um grande desafio Sim. que a gente está trabalhando nisso. Então, o Marketplace, a gente viu ele como um lugar que, por mais que o foco era concentrado online, a gente tinha que estar bem posicionado, porque se a pessoa procura meu produto e ela encontra o revendedor não oficial ou o falsificado como prioridade, eu perdi. Perdi uma parte do meu cliente que eu me matei para trazer ou fazer ele se convencer a comprar o meu produto. Então, a gente tem uma estratégia de marketplaces, né? A gente atualmente tá nos principais, né? Na Amazon, Mercado Livre, Magalu, enfim, B2W. Só que a gente lá não tá com uma estratégia forte de escala. A gente tá com uma estratégia forte de vamos estar bem posicionados, né? Nos principais marketplaces, cobrindo as principais buscas, com melhor conteúdo, né? Com bom posicionamento de eu sou a loja oficial, sou a marca oficial. Perfeito. E por que a gente não escala lá? Não é que a gente não escala, a gente também pensa em crescimento lá. Só que, assim, o forte mesmo vem da onda da divulgação que a gente faz pro site, os influenciadores. O Marketplace, muitas vezes, ele vai cobrir essa onda. A gente entende que ele é um canal de vendas. Então, assim, ele é uma opção. A pessoa pode comprar no site, ou vamos supor que a pessoa já gosta de comprar no Mercado Livre, já está habituada, já vê o full. Então, o que nosso pensamento é, vamos estar bem posicionados, porque se a pessoa achar que é melhor, ou pode ser que ela converta mais, comprar no Mercado Livre ao invés de comprar no site, né? Ou na Magalu, a gente vai estar lá como opção. É importante cobrir, porque às vezes se a gente não cobrir, ou o revendedor, ou um concorrente também vai cobrir. Porém, não é um canal que a gente vê que a gente vai escalar. Primeiro porque a maior onda de escala vem do nosso investimento alto em influenciadores, investimento em mídia e o branding que estimula a pessoa a comprar no Marketplace, porque o Marketplace, de novo, é uma opção de compra. E a escala dentro do Marketplace a gente sabe que tem um limite, né? Você consegue até divulgar a mídia, você consegue fazer algumas ações, mas é que proporcionalmente pra gente é ainda pequeno o que ele tem em relação à onda de divulgação que a gente tem por trás da marca. Mas a gente entende que é muito importante estar bem posicionado, por quê? Porque é uma opção. Hoje em dia tem muita gente que prefere comprar no Mercado Livre. Se não for no Mercado Livre, ela não vai comprar. Ou vai comprar um concorrente que esteja no Mercado Livre. Né? São vários pontos. Entre confiança, às vezes a pessoa confia já no Mercado Livre, ela já tem crédito, enfim, tendo fatores que vários marketplaces eles têm. Então a gente trabalha forte posicionamento. A gente não trabalha escala no sentido de que vai ser um canal que eu quero vender o máximo possível. Até porque ele é menos rentável também, né? As taxas e comissões, enfim, elas também... Um pouco maior do que um canal próprio, né? E também não é... Ele é importante, ele não é prioridade, por quê? Porque a nossa estratégia também está muito baseada em ter um controle do cliente. Essa experiência foi o que eu tive na Growth e eu defendi com unhas e dentes quando eu cheguei na Vitabi, por quê? E é o comum de toda a DNVB, né? Foi o maior case de sucesso que eu tive com a Growth, porque... Além de você ter o controle do cliente, que é o primeiro ponto, que você sabe que ele entra na sua base, você consegue estimular a recompra, você consegue trabalhar o lifetime value dele, enquanto no marketplace você tem um risco de perder, que você não fica no seu controle. Além do que, a gente canaliza o controle da audiência também. Se a audiência eu jogo para o meu site, eu consigo canalizar o que eu vou fazer de diferente, né? O remarketing, eu consigo trabalhar a base, enquanto no marketplace a gente perde. Por isso que estrategicamente, principalmente pela cultura que eu desenvolvi na Growth, é lógico que é importante espalhar para outros canais, tá? O Marketplace é importante, e a gente tem alguns produtos que a gente vende na Drogaria São Paulo, né? Mas assim, não é uma estratégia que a gente quer escalar. Eu quero escalar a drogaria, eu quero escalar o supermercado. A gente não vende supermercado atualmente, mas porque, na verdade, pode ser possível, mas assim, de uma estratégia muito bem casada para a gente não perder o principal. Que é o foco do negócio. Inclusive quando estava na Growth eu vi operações que eram muito fortes no offline, né, de marcas concorrentes de suplementos, que por não ser fortes no e-commerce, eles ficaram olhando lá para o tradicional, para revenda, para o varejo, etc., né, não trabalhavam muito bem a marca no online, e principalmente com o crescimento do online, principalmente na pandemia, que virou a chave, eles tiveram que correr atrás meio que do zero, vamos dizer que do 10%. Enquanto a Growth já estava lá no 100%. Entendi. Né? Então, mas assim, eu entendo que é muito importante a questão do Marketplace como um canal de venda para posicionamento. É a mesma dinâmica. Se a pessoa o que a gente faz é só trabalhar um pouco mais de diferenciação de preço, né? Às vezes um pouquinho mais caro, pouca diferença, porque eu quero comprar no full do Mercado Livre que vai chegar em um dia.
Beleza, você vai pagar um pouquinho mais caro. Eu como consumidor, eu aceito pagar um pouquinho mais caro para algo que vai chegar rápido. Né? Concordo. Na verdade, assim, acaba sendo um dos diferenciais nesse caso, né? Exatamente. Daniel? Mas, assim, achei incrível. Eu acho que os pontos que você trouxe, falando da estratégia de influenciadores, de performance, das operações que passou, é algo que deu para absorver bastante, né? Acho que ficou bem legal. Como a gente está chegando no finalzinho, né, do nosso EP, o que você gostaria de deixar como mensagem aí para o pessoal que está ouvindo o nosso episódio, de tudo que você já vivenciou, já passou, como um ponto de referência aí para o pessoal? Legal. Acho que, bom, o que eu posso passar de mensagem é que acho que está baseado muito na minha trajetória pessoal e profissional. É uma cultura de constante aprendizado. Eu cresci por isso. Eu sempre me incomodei de algo que já não estava aprendendo, que não estava desenvolvendo, que eu não estava conseguindo absorver algo a mais, né? E uma coisa que me fez crescer muito foi essa curiosidade de aprendizado mesmo, né? Por mais que eu tô 13, vou fazer 14 anos na área, hoje em dia eu sei que muita coisa, eu sei pouco. Pode ser coisas que eu acho que eu sei muito, quando a gente vai ver, tem algo muito além. Eu acho que é muito importante a gente, assim, por mais... tá começando agora, vai ter humildade. Já é desenvolvido, tem humildade também, porque muito do que eu sabia antes, se eu ficasse só, né, no que eu sabia antes, eu tava parado no tempo. Você tem que estar sempre testando, mudando e buscando evolução. Principalmente quando a gente fala de e-commerce, de marketing digital... o que eu era bom, antes não existia o algoritmo, né? Hoje em dia é um facilitador e a gente trabalha muito forte uma estratégia baseada em algoritmo. Antes não existia. Antes, muito tempo atrás, eu era bom lá em bidar CPC de palavra-chave, device, né? Hoje em dia, se eu tivesse travado nisso, hoje em dia, né, eu tava defasado, né? Então, a gente tem que ter uma cultura de rápida evolução, aprendizado e tá sempre aprendendo o que tem de novo. Nessa área é fundamental. Se você é bom em alguma coisa e você só continuar bom nisso, daqui 2 anos você já não vai ser um profissional valorizado. Então, essa inquietação de não só ser bom no que você faz, mas ter uma humildade. Por exemplo, ver algo muito diferente. Eu sou bom nisso. Agora eu tô vendo que isso aqui tá um pouco diferente, mas eu não sou bom nisso. Eu poderia falar assim, eu sou bom aqui, não vou ver isso aí. Mas ter essa curiosidade, baixar a bola e falar, beleza, isso aqui eu não sou bom, mas eu vou aprender. Legal. Foi assim que eu saí de um tático, de um operacional, para um estratégico, justamente, né, baixando a bola e falar, isso aqui eu não sou bom, eu vou aprender. Né, CRM, influenciador, enfim, parte estratégica. Então, o mais importante é isso. Vai de cada um, mas é buscar essa evolução contínua de aprendizado e sempre buscar a evolução. Nunca parar no tempo, no caso. Legal, excelente. E como que o pessoal se conecta contigo aí, Daniel? Legal. Tem meu LinkedIn. O meu sobrenome é Mactura, M-A-C-H-T-O-R-A. Ele é difícil de escrever, porém, existem poucos Macturas, tá? Perfeito. Então, o meu Instagram, inclusive, vou voltar a postar algum conteúdo profissional. Meu Instagram é @Mactura. Tem meu LinkedIn. Pesquisar por Daniel Mactura, vai achar fácil. Também posso disponibilizar, não sei, em algum lugar. Pode ser. O contato do LinkedIn. Se precisar também, tem meu e-mail, que é mactura@gmail.com, né? Então, assim, basicamente, pesquisar Mactura no Google... vai te achar. Vai achar fácil, porque existem poucos Macturas no mundo, tá? Mas tem meu Instagram, tem meu LinkedIn, tem meu e-mail também. Então, precisar, pode procurar, pode me chamar, pode conectar. Eu também estou à disposição para ajudar. Boa, Daniel. Obrigado, cara, de coração. Foi demais aí conhecer tua jornada também aqui. Tenho certeza que agregou muito. Se eu não me engano, falando de marketing de performance, deve ser o episódio que a gente mais falou, não só de performance, mas Sim. de marketing. Que bom. E eu acho que vai agregar muito, tá? Aí, pra você que assistiu esse episódio, não deixa de deixar seu comentário aqui no canal, teu like, compartilha esse episódio com mais profissionais do mercado que você acredita que possa ajudar. Que esse é o nosso objetivo aqui no ROIConcast. Eu agradeço sua atenção, desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.